Ligam-se os alertas em Laranjeiras, ou na Barra, né, no CT do Fluminense. CT é sacanagem, né, no CT do Fluminense. Isso porque uma proposta da Arábia, do mundo árabe, pode tirar o Odair Hellmann do Fluminense. Ou, né, enfim, vamos falar melhor disso daqui nesse giro de notícias. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral. Eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Seu like aqui embaixo importa muito e ajuda muito, a sua inscrição também. Vamos falar sobre o Odair Hellmann e essa possível proposta, nessa sondagem até agora, do clube Al Nassr da Arábia Saudita por ele. Mas antes, recadinho do 1xBet, porque é muito importante para você entender. Eu sempre falo que 1xBet e tal, pode fazer participar do Tricolômetro, ganhar a camisa oficial e etc. Mas tem um destaque, tem isso tudo, só que como fazer? Mas como é que eu vou fazer para fazer esse depósito? O que eu preciso fazer? Vai um videozinho aí agora explicando do início ao fim para você entender certinho. Bem, você vai estar vendo o vídeo aí assim, você vem nesse link e clica, o link tá aí no primeiro comentário. A página vai carregar, vai abrir aí 1xBet, pode ser que às vezes demore um pouquinho para carregar, né? Mas você vai vir em registro, se você não tem ainda. Mesmo se você tiver, você pode fazer por essa plataforma aqui, ó, registro. Esse registro, um clique, tá selecionado, você pode vir aqui, colocar o código promocional que você tem, que é o código promocional que eu avisei lá, que é o Raiz. Colocou o bônus para os esportes, registre-se. E pronto, você já tem login e uma senha, ó. É um login genérico, uma senha genérica, né, que você pode salvar como imagem, mas basicamente você já se registrou, você pode tirar um print disso aqui e pronto, e aí você já pode vir aqui vai atualizar em depositar. Depositando, você tem aqui várias formas de depositar, inclusive boleto e inclusive cartões Visa, Mastercard, etc. Você fazendo o depósito, vai aparecer uma telinha dizendo, você depositou tantos reais, você tira um print disso e manda lá no e-mail para raiztricolorfluminense@gmail.com. Show? Entendeu? Então é só clicar no link que tá no primeiro comentário e participar, porque o próximo tricolômetro será em breve. Você tem a chance de participar e ganhar a camisa oficial do Flu. Bem, Odair Hellmann, notícia única deste giro de notícias, porque cabe algumas análises, né? Já que uma notícia do Paulo Brito, repórter do Netflu, disse que o Al Nassr, é difícil até falar, né? Mas é um Al lá da Arábia Saudita, tem interesse e sondou, não chegou a fazer proposta, mas sondou a situação de Odair Hellmann no Fluminense. Isso porque, talvez você tenha ouvido falar desse clube recentemente, na última semana, porque ele também fez uma sondagem por Jorge Sampaoli, treinador do Atlético Mineiro, só que deu uma leve recuada quando viu que a multa para a saída de Sampaoli era em reais, vou falar em reais para a gente ter a noção do tamanho da multa, era de quase 17 milhões de reais para a saída dele do Atlético Mineiro. Ou seja, você faz uma multa dessa alta quando você tem a confiança de que o trabalho vai ser bom, que você não vai demitir, né? Porque imagina se o Atlético demite e tem que pagar 17 milhões só da multa de Sampaoli. Mas enfim, depois disso eles deram uma recuada, né? O Sampaoli não vai querer custear essa multa, o Al Nassr pelo visto também não. E o Atlético manteve o seu treinador. Após isso, provavelmente embalados por o olhar na tabela, né, do Campeonato Brasileiro, dois treinadores viraram o foco do Al Nassr nas sondagens, Odair Hellmann do Fluminense e Rogério Ceni do Fortaleza. E por que eu digo olhando pela tabela? Porque Odair Hellmann, Rogério Ceni, beleza, tem a carreira como jogador gigante, campeão do mundo, etc. Mas Odair Hellmann só tem dois trabalhos, né? Ele só tem Internacional e Fluminense. E nesses dois trabalhos, quando você olha a tabela do Brasileirão, ele está em terceiro, foi demitido em sexto e está em quarto. Então, meu amigo, sua tabela chama muita atenção. O currículo de Odair Hellmann vem com o Campeonato Brasileiro ali na primeira página. Então, assim, isso chamou a atenção deles e eles fizeram essa sondagem. Até esse momento só foi feita uma sondagem. Quais que seriam as implicações caso o Odair Hellmann aceitasse, enfim, e fosse treinar na Arábia? A primeira delas é que provavelmente existe uma multa de rescisão de contrato. E por que eu estou falando isso? Porque quando foi pressionado, o Mário Bittencourt foi pressionado a demitir o Odair Hellmann, acredito eu que ali em agosto, se eu não me engano, quer dizer, teve vários momentos de pressão, né? Mas nenhuma delas ele comentou. O presidente do Fluminense chegou a falar, pô, já tô pagando uma rescisão, vou ter que pagar outra agora e tal, ou foi no início do ano, agora eu não lembro exatamente em qual entrevista que ele falou isso, mas ele chegou a falar isso, ou seja, uma rescisão geraria uma multa pro Fluminense caso fosse demitido, ou seja, o Odair Hellmann saindo também geraria uma multa pro Fluminense. Provavelmente não é uma multa alta, igual a de São Paulo, não deve chegar nem perto disso, mas é uma multa, ou seja, teria um mínimo de rescisão. Segundo ponto,
Com o Odair Hellmann saindo, e a gente aqui no canal especificamente, né, eu não falo pelos outros, falo por mim, eu venho destacando os méritos que o Odair Hellmann tem no comando do Fluminense, coloco ele como um dos fatores para o clube estar no G4. A galera às vezes até confunde as críticas, né? Quando eu critico aqui, é muito porque a aparência que dá é que ele mesmo se sabota em algumas escolhas, como Muriel e Hudson serem mantidos titulares apesar de qualquer coisa. Muriel que quase entregou 2 pontos para o Santos no domingo. Então, assim, algumas escolhas. E apesar dessas escolhas, o trabalho dele é bom, né? O padrão dele funciona para Campeonato Brasileiro. Ele tem esse padrão. Então, perder o Odair Hellmann nesse momento seria impactante. Menos impactante do que perder antes, já que a gente estava jogando 2 vezes na semana. No momento, em relação à tabela, o Odair Hellmann está entre... Eu acredito que não só em relação à tabela. Acredito que o Odair Hellmann é um dos 3 técnicos de destaque dos brasileiros, né? A gente tem 3 estrangeiros nas 3 primeiras colocações e abaixo, se você for ver os 3 brasileiros que estão em destaque, o Odair Hellmann é um deles, e talvez não sei se é o maior, porque a gente olhando por tabela e por trabalho, a gente tem o Odair Hellmann, 4º colocado com o Fluminense, eu já falei o Odair Hellmann várias vezes nesse vídeo, Fernando Diniz, que no caso pode ser o 4º colocado com o São Paulo, né? Tá 2 pontos atrás e 3 jogos a menos que o Fluminense, mas enfim, tá ali na disputa também. E Rogério Ceni, do Fortaleza, que faz um trabalho colocando o Fortaleza na briga de fato por uma vaga na Libertadores. Então, assim, ele é um dos técnicos destaques do Brasileirão. Qual que é o meu medo? É a gente perder esse técnico destaque e quem virá. A gente já sabe os desejos de Mário Bittencourt da outra vez, as especulações que foram feitas tratavam de nomes como Jair Ventura, Zé Ricardo, Barbieri, treinadores que, assim, inspiram, não tem uma campanha. Jair Ventura tem a melhor campanha dele foi levar um Botafogo para a Libertadores com 70 times na Libertadores. E depois disso não fez mais nada. Isso foi em 2015, se eu não me engano, e depois disso não fez trabalhos tão bons. No Sport foi aqui e aqui. E já começou a queda de novo, já após 4 derrotas seguidas. Barbieri tá lá com o Red Bull, mas penando, não tem também nada de trabalho. Tem meia dúzia de jogos lá pelo Flamengo, de relevância mesmo, né? E um bom início de ano pelo Goiás. Zé Ricardo, são treinadores que assim estão no mercado por causa de meio bom trabalho. É diferente até de Odair. Eu defendo esse ponto sobre o Odair Hellmann, de que um 3º lugar com o Inter, um 6º lugar com o Inter quando ele foi demitido e agora um 4º com o Fluminense são credenciais boas. Credenciais que fariam ele estar num patamar ainda maior se não fossem as eliminações nos mata-matas, né? A forma como ele cai nos mata-matas. Então, assim, o meu medo em relação a uma possível saída de Odair Hellmann é que não adianta. Eu vi ilusões da torcida, tipo assim, boa, Odair sai e a gente contrata Rogério Ceni. Não vai trazer um treinador assim. Ah, Odair sai, a gente vai pro estrangeiro. Não vai, não adianta. O Fluminense tem um trunfo legal de, a gente fica com um técnico um tempão. O único técnico aqui que não ficou um tempão no Fluminense, não teve pelo menos 8 meses de segurança de trabalho, foi um técnico que xingou a torcida. Foi o Oswaldo de Oliveira. Porque Diniz fica 8 meses, né? Com essa gestão são 2, mas fica 8 meses. E depois Marcão vai até o final do campeonato como interino ali, era parte da diretoria, ou daí já tá aí há mais de 8 meses. Então, assim, tem um bom trunfo para chegar para um técnico estrangeiro e falar que aqui tem projeto. Porém, eu acredito que não viria isso. Então, neste momento, até você, torcedor anti-Odair, que odeia o Odair Hellmann, preze por ele ficar pelo menos até fevereiro. Você que tem medo dele na Libertadores, tem medo dele em mata-matas, etc., torça para essa grande proposta vir em fevereiro. E que em fevereiro a dança das cadeiras seja maluca e sobrem treinadores no mercado. Um outro treinador que a torcida especula, mas que a gente não sabe exatamente ainda é uma incógnita, é Thiago Nunes, que fez 2 ótimos anos no Atlético Paranaense, porém era um treinador que ainda precisa ser mais testado, porque fez 2 ótimos anos, considerando principalmente os mata-matas, né? No Corinthians não rendeu, mas a gente está vendo a bagunça que é o Corinthians, nenhum treinador vai render lá mesmo. Então, ainda é mais uma incógnita. Mas dentro desses que eu citei, a incógnita de Thiago Nunes ainda brilha um pouco mais meu olho do que os outros. Enfim, e aí, você quer que o Odair Hellmann saia? Você quer que o Odair Hellmann fique? Dê sua opinião aqui nos comentários. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu!